tudo bem? Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Eu sou Lilian Simões, sou diretora do IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários, e estou aqui para fazer uma live agora comemorando o Dia do Advogado. Hoje nós, o IAPE, estaremos fazendo uma série de lives ao longo do dia. Teremos uma próxima live às 14 horas e também às 18 horas, salvo engano. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, a doutora Antônia Ximenes, que já deve estar entrando. Olá, digo olá para todo mundo aqui. E vai ser uma live muito, muito especial, porque a gente vai falar de um tema que é realmente da ordem do dia, que se trata do limbo previdenciário. Ainda mais quando a gente fala de pente fino, de tantas outras questões, a gente vê o limbo acontecendo muito. E a professora Antônia Ximenes, ela tem toda, vamos dizer assim, uma capacidade imensa para falar sobre o tema. Eu basicamente vou ficar de entrevistadora, porque ela é realmente especialista nisso, não só nisso, mas também acidente de trabalho, faz processos maravilhosos com relação a essa matéria. A gente está aguardando ela entrar, deixa eu ver se ela já entrou. Aqui... ela já está aqui, deixa eu chamá-la. Chegar. E nós já vamos conversar. Olá, doutora Antônia! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. É um prazer imenso. Eu estava aqui conversando um pouquinho antes com as pessoas, de você entrar, que é um prazer muito grande estar aqui nesse dia, o dia do advogado, né? Nosso dia, né? Nosso dia, merecemos um dia nosso dia nosso. Todo nosso. E ter a oportunidade de fazer uma live para falar de um tema tão importante como o limbo previdenciário e o segurado no regime geral de previdência social é para mim uma grande alegria de fazer com você, porque você é uma super especialista no tema, e eu já tinha falado aqui no início, gente, eu vou ficar de entrevistadora, tá? Porque a doutora Antônia, vou ler o mini currículo dela, aqui é um mini currículo mesmo, ela tem outras titularidades, mas a doutora Antônia, ela é advogada, ela é debatedora da Rádio Bandeirantes, todo sábado, né, Antônia? Todo sábado. Todo sábado. Ela é chefe do jurídico do SPC do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, tem MBA em Acidente de Trabalho, e ela também é pós-graduanda em Direito Constitucional e Direitos Humanos pelo IGC Universidade de Coimbra, onde nós fizemos juntas, né? Fizemos juntas essa pós-graduação, essa especialização, que foi muito interessante em Coimbra, e a gente recomenda super. Inclusive, tem uma próxima turma agora em setembro, né? Sim. Para Coimbra. Então, olha, eu já vou passar a palavra para a doutora Antônia, mas eu só vou aqui falar o seguinte. No final da live, a gente vai fazer um sorteio do livro do professor Hélio Gustavo Alves, provavelmente o livro sobre reabilitação. É um livro maravilhoso. Eu amo esse livro, amo. É demais esse livro. Então, as regras são seguir o IAPE, seguir o perfil da doutora Antônia, seguir o meu perfil, o meu é @SimõesLilian, com M no final, e marcar uma pessoa, tá bom? Então, aí no final a gente vai fazer esse sorteio da live. Então, eu passo a palavra para você, doutora Antônia, já falei bastante, quero que você se apresente, fale um pouco de você, da sua trajetória na advocacia, e depois, logo em seguida, a gente já começa com o nosso tema. Olá a todos, muito boa tarde. Inicialmente, eu falo que a minha rede social é Direito com Ximenes. Eu terei o maior prazer que todos que estão nos assistindo, que ainda não me acompanham, por favor, sigam no Instagram, sigam no Facebook. A gente posta diariamente notícias sobre justiça do trabalho, né, as decisões, as principais decisões, e sobre direito previdenciário também. Estou sendo orientada aqui, doutora Lília, a deixar você falar. Porque Guilherme disse que eu não deixo ninguém falar, entendeu? Então...
Guilherme, ela é maravilhosa. Ela vai falar muito hoje, porque eu vou tirar tudo dela. Ela vai falar tudo sobre limbo. Aí eu estou me Vamos monitorando, extrair. entendeu? Eu estou me monitorando, tipo assim, estou minha presa para não falar demais. Não, pode falar à vontade. A gente está aqui para poder realmente esclarecer para todo mundo. E eu já começo aqui falando sobre. A gente sempre ouve essa expressão limbo previdenciário trabalhista. São sinônimos? Na verdade, é porque. Deixa eu definir o que é limbo, doutora, para eu poder responder a tua Sim. pergunta. O limbo previdenciário trabalhista, limbo trabalhista previdenciário, na verdade, se a gente for procurar no dicionário, eu já procurei até no direito canônico, né? É um lugar que a gente Nossa. coloca as coisas e fica ali esquecido. Geralmente é aquela coisa que a gente bota naquele quartinho de bagunça e nunca mais volta para buscar. Limbo é uma coisa que sem definição. Sem definição. Eu acho que é o conceito mais certo. E quando que o empregado se encontra nessa situação? Quando ele recebe alta do órgão previdenciário, ele retorna à empresa, e quando retorna à empresa, ele é obrigado a passar pelo médico do trabalho, e o médico do trabalho discorda dessa alta previdenciária. Aí, nesse momento, ele fica com uma alta do INSS e o médico do trabalho não concordando com essa alta. A partir daí, ele passa a não receber nem salários e nem benefício previdenciário. Por isso que ele fica no limbo, no esquecimento, numa indefinição. Não tem uma definição da situação salarial dele, de benefício previdenciário. É aí que nasce o limbo previdenciário trabalhista. E por que previdenciário trabalhista, doutora, ou trabalhista previdenciário? Porque envolve, na verdade, as duas matérias. Porque ele está vindo do INSS, que é importante que se diga que só há limbo quando ele esteve afastado pelo INSS. Se ele não esteve afastado pelo INSS, muitas pessoas fazem confusão, não há limbo. Porque às vezes o nosso cliente ele tenta um benefício junto ao órgão previdenciário e simplesmente não consegue. E tem que retornar à empresa, mas ele nem chegou a se afastar. Se ele nem chegou a se afastar pelo órgão previdenciário, não há limbo. Ele simplesmente tem que retornar à empresa. Geralmente não tem nem que passar pelo médico do trabalho, porque não vai ter mais de 30 dias de afastamento. Então não há limbo. Entendi. O limbo só existe quando o empregado esteve afastado, recebeu alta do órgão previdenciário, retorna à empresa e o médico do trabalho naquele momento discorda da alta previdenciária. E uma outra coisa importante, doutora, é que o empregado, eu recebo muito esse tipo de cliente. Doutor, eu não estou bom para trabalhar. Doutor, eu não vou voltar a trabalhar. O cliente, o empregado, ele não pode se declarar que não está apto a trabalhar, que ele continua doente. Aí você me pergunta assim, Antônia, e se realmente ele estiver doente? A gente sabe que em muitos casos ele realmente está doente. A gente, no nosso dia a dia, a gente lidar com vários casos que o empregado segurado, de fato, recebeu alta de forma equivocada, digamos assim. Indevida. Indevida. Mas, ainda assim, este empregado, doutora, quando ele recebe alta, é obrigatório retornar à empresa. Tem até a súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho que determina que se este empregado não voltar após a alta previdenciária em 30 dias à empresa, ele está passível de justa causa. Então, ele é obrigado, porque senão ele vai receber uma justa causa. Ao longo do tempo, ele vai perder a qualidade de segurado, que a doutora pode explicar melhor, fica desempregado, tem um tempo de graça, depois passou o tempo de graça, ele deixa de ser segurado, ele vai, na verdade, conseguir mais um problema. Então, ele tem que retornar à empresa. Ainda que ele se ache doente, ainda que ele recorra de forma administrativa, ainda que ele entre com uma ação judicial. Por quê? A ação judicial não suspende a decisão lá do INSS. Na verdade, a gente nem consegue uma liminar para reimplantar o benefício. A decisão do INSS é soberana nessa hipótese. É soberana. E quando o empregado entra com recurso administrativo, que é o famoso recurso ordinário, ele também não suspende o contrato de trabalho. E no momento que esse empregado recebe alta previdenciária, o contrato dele volta a fluir com todos os deveres e obrigações. E qual é o principal dever do empregado? Trabalhar. E o principal da empresa? Pagar salários.
Então, ele tem que voltar doente ou bom ao médico do trabalho. E se o médico do Isso aí é um... Pode concluir, por Se o favor. médico do trabalho discordar dessa alta previdenciária, ele vai dar a este empregado uma cópia do exame de retorno, que a gente chama de ASO. E nessa cópia está escrito inapto. Então, o empregado ele tem uma prova que ele se apresentou à empresa. Ele tem uma prova que retornou à empresa. Então, uma justa causa, ele não estará mais passível. Agora, Sim. eu tenho notado, doutora Lília, que o desconhecimento por parte dos médicos do trabalho é muito grande também. Né? O que eu aconselho ao médico? Então, eu vou até só pontuar uma questão que você falou e me veio na mente o seguinte: o INSS dá né, o benefício acessado, esse trabalhador, esse segurado retorna ao trabalho, e aí o médico do trabalho, como você estava falando, às vezes eles não têm muita habilidade, ele acaba dando o apto para o retorno e este segurado encontra-se incapacitado. E aí eu acho que a gente tem um risco grande até de acidente de trabalho, porque esse segurado, esse trabalhador, ele vai estar incapacitado, então vamos supor, uma pessoa da construção civil tem tonteira, ele pode cair lá de cima, ele pode, numa máquina, numa distração, por conta dos remédios, dos medicamentos que tomam, ter algum efeito colateral, por exemplo, sono, sonolência, desatenção, ter uma mão numa máquina decepada, por exemplo. Então, assim, a gente tem outras consequências gravíssimas, né, que pode acontecer quando o médico do trabalho não corretamente atende esse trabalhador no retorno, né? Doutora Lília, o que eu sempre aconselho aos empresários que eu presto assessoria em relação ao departamento lá médico do trabalho? O papel do médico do trabalho nesse momento é importantíssimo. A responsabilidade social que tanto é pregado pelas empresas, elas precisam ser efetivadas. A gente precisa praticar de verdade. Quando esse empregado volta e o médico do trabalho não concorda com a alta previdenciária, o que eu aconselho, por exemplo, aos empresários que eu presto assessoria? Que eles disponibilizem, inclusive, um advogado do jurídico deles para acompanhar esse empregado num recurso ordinário junto ao INSS ou no ajuizamento de uma ação contra o INSS. Legal. Prestar toda uma assessoria, porque você está cumprindo a tua função social, aquele empregado dificilmente vai ajuizar uma ação lá na Justiça do Trabalho, porque ele está se sentindo pelo menos acolhido naquele momento. Então é muito importante. E para que nós possamos evitar ainda mais acidentes de trabalho, já que nós somos o 4º país do mundo e no ranking de acidentes de trabalho, a cada 3 horas e 40 minutos morre um empregado em acidente de trabalho. A cada 48... Repete isso, por favor. Repete, que isso é importante. É trágico, né? Meu Deus! A cada 3 horas e 40 minutos morre um empregado por acidente de trabalho. É uma estatística de guerra, praticamente. É guerra. E a cada 48 segundos, um empregado é acidentado no nosso país. Está matando mais do que guerra. Mata mais do que guerra, né? É um número absurdo, é doído. Por isso que eu estudo muito sobre o assunto. Né? A gente tenta mudar a cultura, precisa mudar a cultura do empregado para usar o equipamento, precisa mudar a cultura da empresa. As empresas, muitas acham que investir, né, na medicina do trabalho, investir no meio ambiente do trabalho sadio é caro, e não é. Caro são as evita tantas coisas, caro, né? são as altas indenizações acidentárias que tem que ser pagas na Justiça do Trabalho. Porque, na maioria das vezes, tem que colocar o empregado na folha de pagamento pelo resto da vida, de forma vitalícia. Exato. Isso é caro para a empresa. Exatamente. A prevenção de acidente de trabalho nunca será cara diante do que acarreta o acidente. Ele mutila o empregado. O empregado sai para buscar o pão de cada dia e volta para casa mutilado. A gente não pode achar isso normal, Lília. A gente não pode achar normal. Não pode. E assim, falando do ponto de vista social, sociológico, a gente pode garantir que isso afeta todo o grupo familiar. Eu digo sempre nas minhas aulas e nas minhas palestras que uma prestação previdenciária, ela muda uma descendência. E quando você tem, por exemplo, um acidente de trabalho, um acidentado, aquela pessoa que ela fica, por exemplo, inválida, né? Incapaz para toda atividade, o trauma que isso traz para uma família e para toda uma geração
é muito grande, né? Imagine uma morte trágica. Eu vou contar aqui um fato. O meu pai, ele foi anos técnico ai meu Deus, de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho numa empresa de energia elétrica. E eu me lembro dos acidentes que ele contava. E teve um dia, que foi no dia que meu irmão nasceu, onde teve um acidente numa rede elétrica, onde um garoto pequeno, de uns 8 anos, ele morreu eletrocutado. Ali, por uma falha ali de uma questão, enfim, toda do que se envolvia. E aquilo marcou demais a família, sabe? Então você imagina como isso marca sociologicamente uma estrutura familiar, né? Muito grande. Lília, o que acontece? Eu, por exemplo, atendi um cliente que ele perdeu 3 dedos, né? 3 dedos. E na hora que eu fui atender, eu não sabia qual era o problema, porque vão fazer na minha agenda, e eu, ultimamente, com a pandemia, Sim. eu tenho atendido uma vez por semana presencial, foram fazer na minha agenda, e eu sei que é trabalhista ou previdenciário, mas eu não conheço o caso. E o empregado, ele escondia a mão direita o tempo todo. Ele falava comigo com a mão assim, com a mão assim, com a mão assim. Até que ele começou a falar, eu falei assim, sim, mas o acidente foi ódio. O senhor perdeu algum membro? O que aconteceu? E para ele me mostrar a mão, depois a esposa me confidenciou que até a relação dos dois tinha mudado depois deste acidente. Que ele estava frequentando... Olha como muda. Que ele estava frequentando uma psicóloga para poder restabelecer o relacionamento conjugal de antes. Então, afeta tudo, conforme a doutora falou. Afeta tudo. É muito sério. Agora, é muito sério. É muito sério. Afeta a família toda ali. Agora, por isso que essa questão, por isso, voltando para falar dos médicos do trabalho que você estava falando. Pois é, trazendo para o médico do trabalho, eu inclusive trabalho com um médico, trabalho maravilhoso, doutor Sérgio, um beijo grande aqui que está nos assistindo, Sim. É meu parceirão. O que acontece? O que eu aconselho aos médicos do trabalho? O médico do trabalho, quando receber um empregado nessa situação, é obrigado a receber. É obrigado. A minha sugestão, nas minhas aulas, eu sempre falo isso, o médico do trabalho recebe, lá no exame ele escreve que está recebendo um empregado, fulano de tal, porque recebeu alta do INSS, e a alta do INSS, ela tem legitimidade, ela se sobrepõe ao exame do médico do trabalho, deixa de forma consignada no exame de retorno essas observações e coloca lá que aquele empregado tem a deficiência, tem a limitação A, B e C. Por exemplo, não pode pegar peso, não pode sujetar peso, não pode agachar. Coloca lá que está recebendo porque a alta do INSS se sobrepõe ao exame dele, mas que recomenda que aquele empregado faça outro tipo de atividade diante da limitação que ele possui. Escreve qual é a limitação. Porque desta forma o médico do trabalho, ele se isenta de responsabilidade. Porque médico do trabalho, ele assume uma responsabilidade grande quando ele dá uma alta, ele diz que aquele empregado, quando ele concorda com uma alta equivocada ao INSS, ele pode vir a responder um processo depois, se acontecer o que a doutora falou, um acidente ou um agravamento, Lília. Às vezes não acontece um acidente típico, mas acontece um agravamento. O empregado não podia pegar peso e o empregado passa todos os dias levantar 30, 40 quilos. Então, esse empregado vai sofrer um agravamento no quadro clínico dele muito grande. Então, severo. O que eu aconselho os médicos do trabalho é fazer um exame de retorno e deixar de forma expressa no exame tudo isso que eu falei. Ou seja, que a alta do INSS se sobrepõe, mas aquele empregado possui as limitações A, B e C, e que por isso eu, médico do trabalho, oriento que este empregado seja readaptado numa outra função. E aí ele vai para uma outra função nessas condições, né? Eu tive uma situação de uma pessoa que ele foi, no primeiro dia de retorno dele, colocaram ele para lavar ônibus. E ele lavou, sei lá, uns 20.
e ele surtou no trabalho. Ele teve uma crise realmente, ele surtou, porque ele não teve condições físicas. Então, assim, a gente vê um abuso, um certo abuso de algumas empresas quando esse funcionário retorna. Tem lá o famoso bullying, né, que a gente pode dizer que sofre, né, que ele retornou, enfim, uma série de outras coisas. Mas falando sobre a justiça do trabalho, que sei que a doutora é especialista e atua muito no ramo do direito do trabalho, como que a justiça do trabalho vem entendendo essa questão do limbo? Como funciona? Como funciona desde o início até o final de um processo, por exemplo, no seu trabalho? Doutora, eu já vou te responder, mas só para eu poder concluir a questão lá do médico do trabalho, Ah, sim. muitas empresas me questionam, até na Justiça do Trabalho, o seguinte: doutora, quem tem que readaptar o empregado não sou eu, empresa, e sim o INSS. E a empresa não está errada, não. A empresa está correta, está na lei. Readaptação quem faz é o INSS. Só que a gente sabe que não faz, e quando faz, não faz de forma correta. Mas ainda assim, eu oriento as empresas que eu presto assessoria, coloca numa outra função, médico do trabalho faz o exame desta forma que eu já falei, coloca ele numa outra função, pega uma cópia daquele exame, manda para o teu jurídico e pede um advogado do teu jurídico para assessorar aquele empregado junto ao INSS, seja de forma administrativa, seja de forma judicial. Ele já volta a receber salários, porque o fato de ele voltar a receber salários, é importante que a gente fale isso, não te impede, empregado, de continuar discutindo a alta previdenciária, seja de forma administrativa, seja de forma judicial. Inclusive, isso está na súmula 72 da TNU. Exatamente. O empregado volta a receber salários, ainda que readaptado. Aí você fala assim, mas doutora, se o INSS lá, de forma judicial ou administrativa, reconhecer que ele voltou a trabalhar doente, ele vai ter recebido salários e vai receber os atrasados no período que ele está pedindo, que ele recebeu a alta de forma equivocada? Vai. Está na súmula 72. Mas isso não é enriquecimento ilícito? Não. Ele recebe salários porque ele voltou a trabalhar. E recebe benefício previdenciário, até mesmo para que o INSS não se beneficie de sua própria torpeza. Dá uma alta de forma equivocada, sem muitos parâmetros, ele volta a trabalhar, trabalha doente, correndo risco de um agravamento, a empresa assumindo uma responsabilidade que deveria ser do INSS e ele não vai pagar os atrasados, seria se beneficiar de sua própria torpeza. Então, aquele empregado que nos acompanha nesse momento, que voltou a trabalhar após a alta do INSS, mas se considera doente, pode continuar insistindo, seja de forma administrativa ou judicial, para restabelecer o teu benefício lá no INSS, mesmo trabalhando. Se você ganhar este recurso ou esta ação, você vai receber os atrasados, mesmo no período que você recebeu os salários, e vai ser implantado o teu benefício dali para frente. Eu repito, está na súmula 72 para os colegas que estão nos assistindo. Ok? Muito importante essa súmula. Eu acho que ela traz uma segurança grande para os segurados, porque muitos trabalham incapacitados, né? Essa é a verdade. E traz a proteção social mesmo, né? Que a gente busca no direito previdenciário. E não há que se falar em enriquecimento ilícito de forma alguma. Na verdade, ele vai estar recebendo o que é devido, uma alta ilícita. E aí a gente está falando da questão do pente fino. Desde 2017, 2018, a gente já vem vindo de vários pente finos, né? E como é que você vê esse impacto com relação ao limbo? O pente fino e o limbo previdenciário andam juntos. Um dando porrada no lado. São irmãos gêmeos, né? Quanto mais pente fino se tem, se faz, mais limbo previdenciário a gente se depara na Justiça do Trabalho. E é engraçado, doutora, porque é um assunto tão pacífico na Justiça do Trabalho, mas tão pacífico, muito pacífico. Não há divergência. Eu fiz uma pesquisa, eu faço todo ano, pesquisa em todos os tribunais, em todos os regionais e no Tribunal Superior do Trabalho. É pacífico. Empregado recebeu alta previdenciária, ele é obrigado a se apresentar à empresa, a empresa é obrigada a receber. A base jurídica disso está no artigo 4º e 476 da CLT, que diz que eu estou à disposição da empresa.
Se ela me colocou para trabalhar, se ela não colocou, isso já é um problema da empresa. Eu recebi a alta, me apresentei, estou aqui. A partir deste momento, o artigo 4º e 476 da CLT diz que a empresa é responsável pelos salários, porque o empregado está à sua disposição. Ah, mas ele está doente, ele não está 100%. É outra discussão que nós já falamos. Pega lá um advogado, pega um advogado teu jurídico, pede para assessorar aquele empregado. O médico do trabalho faz o exame de retorno da forma que eu já falei, deixa tudo de forma expressa, mas eu, empregado, não posso ficar no limbo. O meu salário é minha única fonte de renda. Exatamente, é a proteção, né? E o que a gente fala da ordem social, que ela decorre do trabalho, né? O artigo 93 da Constituição, salvo engano, 193, alguma coisa assim, que fala da ordem social, que ela decorre do trabalho, porque o fruto do trabalho é o salário, né? Com isso, esse segurado ele vai manter a sua família, vai manter a saúde e integridade física e mental dele mesmo. Você imagina uma pessoa dessa sem receber salários em casa, como não fica esse grupo familiar e esse mesmo... Você vê alguma correlação entre essas pessoas que ficam nessas situações com doenças psiquiátricas, por exemplo? Elas podem desenvolver, isso é comum desenvolver, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, ansiedade... A depressão já é a doença do século, né, doutora? Agora, essas pessoas inseridas nessa situação de limbo previdenciário, com certeza. Por quê? Elas começam a depender da família para comer. Né? Quinta-feira passada, eu fui atender no meu escritório do Rio, nós fomos com a mala do meu carro cheia de cestas básicas para distribuir para determinados clientes nessa situação. Isso dá uma ideia. Então, esses clientes, eles dependem de cesta básica, de igreja, de um advogado que esteja assessorando, né? Que sente no coração de prover aquela situação. Eles dependem de um vizinho, de um parente para pagar uma conta de luz. Eles começam a ficar muito envergonhados. Eu tenho um cliente meu que, inclusive, está aqui nos assistindo, que eu sou apaixonado, mas não vou citar nome óbvio. Ele ficou nessa situação que ele falava assim para mim: doutora, eu tenho vergonha. Eu tô devendo 10 reais a um, eu tô devendo 30 reais ao outro. Eu tô com vergonha da minha esposa, que trabalha como doméstica, ganha um salário e tá me sustentando há 6 meses. Eu não consigo olhar para minha esposa. Nossa. Você tem ideia? Muito triste. É devastador. Eu acho que isso desumaniza, né? A gente fala tanto de direitos humanos e tanto de trazer a proteção social e a dignidade, isso desumaniza a pessoa, traz essa desordem dentro dela, mental, e que às vezes pode desenvolver mesmo uma doença psiquiátrica, agravando até a própria doença que se tem. Aí, doutora Lília, eu liguei para a empresa, né, no ato de... A gente saindo já daquela situação de advogado, fazendo tudo certinho. Eu falei, vou tomar a liberdade de falar com a RH dessa empresa. Depois que eu escutei isso, fiquei tão sensibilizada com aquilo que eu liguei para a empresa. Meu Deus! Aí falei com a pessoa do RH e falei assim, fulano de tal, está nessa situação, está passando por esse tipo de situação, não tem o que comer. É uma empresa enorme. Essas situações, eu não estou falando de uma padaria, não. Eu estou falando de uma empresa enorme. E ela me respondeu assim, doutora, ele foi contratado para ser motorista. Se ele não serve para dirigir, para mim ele não serve para nada. 16 anos de casa. 16 anos de casa. Doutora, ele foi contratado para dirigir. Se ele não serve para dirigir, ele não me serve. É realmente a desumanização. Eu fiquei tão sem ação. Eu fiquei tão... Sabe... E o desrespeito ao trabalhador, ao segurado, conquistas tão grandes que nós tivemos ao longo dos anos, vamos dizer aí ao longo dos últimos 50 anos, com relação ao direito do trabalho, me corrija se eu estiver errada, mas tivemos tantas garantias firmadas, e quando a gente percebe uma empresa fazendo uma atitude como essa, de fato a gente vê a desumanização, repito, né? A gente que fez e estamos lá na pós-graduação, na especialização de Direitos Humanos e Direito Constitucional lá em Coimbra, Portugal, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre os direitos humanos e o trabalhador.
Então, está profundamente ligado. E quando a gente fala disso, a gente fala de respeito à vida, sobretudo, né? E que se sobrepõe a qualquer coisa, é a vida, É a vida. né? A vida desse trabalhador, E um né? trabalhador que não tem o que comer, ele não tem dignidade, né, doutora? É muito Não, complicado. não tem. Agora, doutora Antônia, fala para mim como funciona o processo do limbo previdenciário na Justiça do Trabalho. Processualmente, como isso ocorre? A petição inicial, tem perícia, não tem perícia? Como funciona? Como é a sistemática processual do limbo? Doutora Lília, o ano passado, 2019, eu fiz 68 processos de limbo previdenciário. Né? Ajuizei 68 ações só de limbo. E dessas 68, eu só tive uma perícia. Eu acho a perícia na Justiça do Trabalho totalmente desnecessária, uma vez que a legislação diz que o médico perito do INSS se sobrepõe à análise do médico do trabalho. Né? A gente tem uma pirâmide aí. A gente tem o médico perito do INSS, o médico do trabalho, o médico do SUS e o médico que assessora, que é o assistente lá que o empregado está fazendo o seu tratamento. A gente tem uma ordem legal disso. A lei que fala sobre isso, para quem quiser anotar, é a mesma lei que fala do repouso remunerado. Salvo engano, é a 605/49. Então, é uma lei que vem de 49. É uma lei antiguíssima. Então, não é para restar dúvida. Essa lei não é para todos nós conhecermos, porque é uma lei de 49. Então, se diz que o médico do perito é o papa da análise, que a gente sabe que erra muito a gente que lida com previdenciário. Mas a lei Nossa, meu Deus. Mas a lei diz que é o papa da análise. Ele está aqui. Então, eu entendo que na Justiça do Trabalho não tem que ter perícia. Mas dessas 60 e poucas ações que eu ajuizei no ano passado, uma teve perícia. E por acaso é um processo meu e seu, né? é um processo nosso. Então, assim, é o único que teve perícia, porque eu entendo, eu sempre protesto, eu atravesso sempre uma petição falando, não, perícia por quê? Ele está de alta do INSS. Aquilo que eu te falei. Sim. A empresa, se quiser, que vai discutir lá com o INSS. Porque existe ações de regresso. Se eu, empresa, pago um salário que eu não tinha que pagar, entra com uma ação de regresso. O problema é que as empresas não agem de forma efetiva, usando os instrumentos corretos, como a ação de regresso, ou o INSS contra a empresa no caso de acidente, não se utilizam das ferramentas processuais que dispõem e querem colocar tudo isso nas costas do empregado. Ele já vem, ele já vem da Justiça Federal dizendo que ele está apto para o trabalho. Chega na Justiça do Trabalho, o juiz fala assim, eu estou com dúvida se isso é verdade. Fica aí na fila, daqui a 6 meses vai rolar aí uma perícia. Não dá. Uma perícia. Não dá. Eu preciso de efetividade. Eu preciso de efetividade. Então, o que é que eu peço? Eu peço uma liminar para... Não é reintegração, tá, colegas? Eu vejo muitos colegas pedindo reintegração. Não houve demissão. Reintegração é para demissão, não houve demissão. A palavra correta é recondução. Eu sempre requeiro uma liminar para que o empregado seja reconduzido das suas atividades laborais, ainda que readaptadas, no termo, tem uma me fugiu a palavra agora, uma norma internacional da OIT, que é 161, salvo engano. Joga aí no site de busca, 161, que fala que o empregado tem que ser recebido, ainda que de forma readaptada, de acordo com as suas limitações funcionais. Então, eu sempre cito esse texto que vem da OIT e peço a recondução. 80% a gente consegue a recondução de imediato, os outros 20% numa audiência ou numa sentença a gente consegue. Agora, você que trabalha com limbo previdenciário e trabalhista, quando o cliente chega para você, a primeira pergunta que você, advogado, tem que fazer é o seguinte: você quer ser reconduzido, ser dispensado por a gente pode pedir uma rescisão indireta, porque cabe rescisão indireta, ou não quer voltar a trabalhar? Cuidado. Porque na mesa de audiência... Importantíssimo isso, hein? Na mesa de audiência ele fala assim, excelência, eu não vou voltar a trabalhar não, eu não tenho condições de trabalho. Aí você se joga debaixo da mesa
E reza para Meu faltar Deus, energia, de tanta vergonha que tu vai passar. verdade. Porque se ele não quer voltar a trabalhar, doutora, não tem limbo. Inclusive é passivo de justa causa, conforme eu falei lá na súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente. Então, o que, que eu faço com os meus clientes? Eles assinam o atendimento junto comigo. No atendimento, eu faço essa pergunta. Você deseja uma rescisão indireta, ser reconduzida às suas atividades, ainda que de forma readaptada, ou não quer Uhum. voltar a trabalhar? Porque se ele fala na mesa de audiência que está doente ou que não tem condições de voltar a trabalhar, não existe limbo. E você ainda pode levar uma litigância de má-fé. Exatamente isso. Uma litigância de má-fé ah, nua e crua. E qual, na sua experiência diária, a maioria dos trabalhadores, o que eles preferem? Trabalhar. Trabalhar. Mesmo Sempre doente. trabalhar, né? Teve um que falou assim para mim, Incrível. eu trabalho muito com rodoviária, teve um que falou assim para mim, ai doutor, eu sei que eu não vou aguentar trabalhar por muito tempo, sabe que eu não posso trabalhar 10 dias e a senhora consegue uns 2 dias de folga só para descansar a coluna? Falei, não, Meu falei, Deus. não consigo, não dá Uhum. para conseguir esse tipo de escala para você. Mas assim, você vê que ele quer trabalhar, mas ele já sabe que depois de uma semana a coluna dele já vai estar muito ruim, que ele gostaria de descansar pelo menos 2 dias para restabelecer a coluna e voltar a trabalhar novamente. Eles querem trabalhar. Isso porque o trabalho é aquilo, dignifica o homem, né? O fruto do trabalho é importante para o ser político, né? O ser social, você levantar de manhã, tomar um banho, colocar uma roupa e estou indo trabalhar, né? Essa cronologia, né? Que a gente coloca na cabeça. E agora que está tão mudada na pandemia, né? A gente teve que fazer o inverso, né? A gente teve que fazer Eu tô rindo aqui. esse inverso. Eu tô rindo aqui porque eu não sabia trabalhar em casa. Aprendi agora a ficar de home office. Sim. E todas as quintas eu estou indo prestar atendimento presencial no meu escritório do Rio. Eu fico tão animada que eu vou Sim. sair de casa às quintas, que na, Aí, que, não é? que na quarta-feira à noite, Ela, gente. eu fico experimentando roupa igual debutante, Essa é a separando doutora roupa. Antônia, gente. Ele é o máximo. Aí eu saio na quinta-feira para trabalhar tão animada, me sentindo a mulher mais linda, mais. Vocês podem ver os meus stories nas quintas-feiras, que eu não posto nada de lei de Aham. trabalho. Eu só posto eu saio para trabalhar no carro, no escritório, mostrando minha roupa, meu sapato. Dá vontade de usar uns 3 sapatos no mesmo dia. Então, É verdade. esse sair de casa é. Eu não sei qual é a sensação que todos sentem. É como se eu tivesse ido efetivamente trabalhar. Agora, você imagina É. um pai de família, uma mãe de família, amanhecendo o dia, não tendo nada para dar ao seu filho e não tem para onde ir. Não tem um Uhum. trabalho. Vai ser mais um dia que ela vai passar o dia inteiro olhando uma panela vazia, ou um feijão sem um arroz, ou o filho falando assim, mãe, não tem um suco, não tem um Danone, e ela, mamãe continua desempregada, papai continua desempregado. Então, Eu assim, chamo isso de desesperança. Eu acho que a desesperança traz para essas pessoas, e não só para essas que estão no limbo, né? Os doentes em si, aqueles que estão em busca de um benefício por incapacidade, eles têm dentro deles uma desesperança tão grande. Quando a gente recebe esse cliente, é o que a gente chama de dor social. Eu sempre falo sobre isso. O professor Hélio fez um poema que tem esse título, o professor Hélio Gustavo Alves. É um poema lindo que fala sobre dor social e que ele fala exatamente isso. Meu filho pede um leite e eu não tenho sim, para dar, sim. né? E a desesperança está ali, nítida, nua e crua, e isso é comum, mais do que a gente imagina. Eu não sei se a doutora tem alguma estatística de quantas ações se tem de limbo hoje. Tem como ter isso? Não, É até né? uma ideia, eu vou até anotar, doutora, para fazer esse levantamento. Agora, pelo número de jurisprudência, é altíssimo. E o pior, doutora, em todos os Uhum, tribunais, de norte a sul. E eu não uhum. entendo por quê. Porque a jurisprudência é tão pacificada, a empresa vai ser condenada. A empresa vai ser E condenada. elas recorrem? Como é que tem sido esse recurso? Eles geralmente recorrem, a maioria recorre, faz acordo. A empresa de médio porte, ela às vezes recorre, às vezes vem para um acordo por causa do valor dos depósitos recursais. As empresas grandes, como bancos, Uhum, recorrem.
mas é aquele Uhum. recurso só para procrastinar, porque no TST não há dúvida sobre o assunto, é pacífico. Então, assim, e Pacífico. só fazem com que o valor do que tem para pagar dobra de valor. Dobra de valor. Exato. Eu tive uma decisão, que eu acho Agora que eu eu acho. cheguei até a te mandar esse ano, que Uhum. para vocês terem uma ideia, não é só empresa pequena, não. Petrobras da vida, eu posso falar porque é uma empresa que tem muitos Sim, é processos. público o processo. Claro. Petrobras da vida, num processo meu, foi condenada a pagar de limbo previdenciário mais de 600 mil reais. Para Meu você Deus. ver, uma empresa enorme, com um jurídico que eu acredito que seja muito forte, Lógico. e um departamento médico precisando aí de uma palestra, precisando assistir a nossa live, e, Sim. e condenado em mais de 600 mil reais. Na Petrobras da vida. E eu tenho casos aqui em Niterói de uma padaria também Uhum. condenada em limbo previdenciário. Então, a questão do limbo, ela é tão desconhecida dentro das empresas, desde a padaria a uma Petrobras da vida. Isso me assusta. Isso, ontem mesmo, doutor, eu estava fazendo uma ação que era para fazer ação de limbo. Aí eu liguei para o médico do trabalho, Sim. o médico do trabalho que faz parceria comigo, e falei assim para ele, doutor Sérgio, eu sei que o certo sou eu cobrar da empresa esses salários. Mas eu atendi o cliente está Uhum. tão arrebentado, está tão doente, que eu primeiro vou em cima do INSS. Então, às vezes, eu, como advogada, fico com pena. Eu estou vendo que a empresa está correta por não receber, mas poderia ter recebido e colocado numa outra atividade, ainda que de forma temporária. Uhum. Mas a resposta é sempre a Uhum. mesma. A obrigação de readaptar é do INSS. E esse livro que a doutora vai sortear maravilhoso, que eu sou apaixonada, inclusive o doutor Hélio nos ensina isso, a questão de quem é a responsabilidade na Sim. readaptação. É do INSS. E mais a minha responsabilidade social como empresa, onde está? Como está? Sim. Então, eu, empresa que tenho jurídico, que tenho vários advogados, que tenho uma força maior, vou te receber, te colocar numa outra função, voltar a pagar os teus salários, e o meu jurídico vai buscar o que é de direito junto contigo lá com o INSS. Uhum. Se conseguir, show de bola. Se não conseguir, você já está aqui numa outra atividade. Não Isso seria o podendo, melhor dos mundos, né? não O podendo, melhor dos não podendo mundos. reduzir salários. Prestem atenção, empresas que estão nos assistindo. A gente está aqui com mais de 60 pessoas. Então, de repente, nós temos Sim. empresários aqui, não podemos reduzir salário de empregado. Você coloca numa outra função, mas não pode reduzir salários. E mais, tem uma empresa aqui no Rio de Janeiro, doutora, grande, que ela tem um departamento Uhum. só para receber quem voltou de INSS, ela entende que não está bom para trabalhar, sabe o que ela faz? Fica todo mundo numa Não. salinha sentado sem fazer nada o dia todinho. Sim. O quê? Na Sério? última vez que eu atendi uma pessoa dessa empresa, ele falou assim para mim, Antônia, tem cerca de 32 pessoas nessa sala. O dia inteiro sem fazer nada. Meu. A gente leva baralho, a gente leva jogo, a gente passa o dia inteiro. Aí quando acaba a estabilidade daqueles que têm estabilidade, que Sim. a maioria ainda é acidentada, então tem aquele 1 ano de estabilidade. Sim. Ou Sim. então, Sim. essa empresa, a convenção coletiva dela tem 90 dias de estabilidade após o retorno de INSS. Aí eles ficam Uhum. naquela sala até acabar a estabilidade. Você acredita nisso? Gente, isso é desumano. É contra qualquer norma. É. Aí quando ele, aí É, quando sai um deles ali para tomar uma água, fazer qualquer coisa, aí são alvos de piadas. Sai daqui, ambulatório, sai daqui, é o doentinho. famoso bullying, né? Que a gente estava falando lá no início, que esses trabalhadores sofrem quando retornam. E alguns, ah, até em razão disso, não suportam e saem da empresa, Tem né? uma pessoa aqui, É, gente, eu leio muito mal, meu celular tá longe, mesmo de óculos eu leio mal, falando assim, me demitiram estando de hum, atestado. Não pode. Empregado doente, em situação alguma, ele pode ser dispensado. Ah, Antônia, mas não é doença do trabalho, eu não tenho estabilidade. Não é questão de estabilidade. Empregado doente não se demite, porque ele sequer passa no exame demissional. Não tem como o médico do trabalho colocar que ele está apto a ser dispensado se ele está com atestado médico, tá? correto. Agora, quando a doutora falou de recondução
ou da rescisão indireta. Eu gostaria que você voltasse nesse assunto, porque eu achei muito interessante, e isso também, até na nossa responsabilidade enquanto profissional, eu acho que o atendimento, o primeiro atendimento, né, quando esse cliente chega até nós, ele é tão especial, ele é tão importante. Um outro dia a gente estava tendo até uma conversa sobre isso, né, sobre acidente de trabalho e sobre esse primeiro atendimento. Uma ficha específica para esse tipo de situação, onde esse trabalhador ele assina junto, dizendo que aceita aquilo ou aquilo ou coisa diversa, porque isso também nos exime, por exemplo, do que a gente falou de uma litigância de má-fé no futuro, né, de questões... E nos exime de uma coisa muito importante, doutora, de descredibilidade. Né? Sem dúvida. Eu atuo macificamente aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos mais de 80 varas. E são mais de 10 anos, né, trabalhando. Então, muitos juízes, muitos não, praticamente todos conhecem, inclusive, pelo nome. Então, com o timbre da gente ali, muitos advogados que trabalham comigo vão fazer uma audiência, o juiz fala assim, quando termina de fazer a audiência, lembranças da doutora Antônia. A doutora Antônia não está ali, já mas ela sabe, tá vendo, conhece. Está vendo pela petição que o timbre é da doutora Antônia. Então, quando a gente trabalha de forma responsável, os juízes nos respeitam. Então, quando vê uma ação, qual é o meu objetivo como advogado? Que quando o juiz pega uma ação minha, saiba que ali não tem brincadeira. Ali não tem achismo. Ali não tem achismo. Ali não tem loteria. Por exemplo, não tem lide temerária nenhuma. Por exemplo, muitos colegas reclamaram da reforma trabalhista lá de 2017. Ela foi ruim para o empregado? Foi. Mas em termos de número de ações, eu cresci 30%. Porque eu nunca advoguei na loteria, eu nunca advoguei, vamos ver se a coisa dá. Vamos entrar aqui, vai que dá. Não. Então, quando a gente trabalha de forma correta, quando a gente trabalha de forma responsável, eu sempre falo, o primeiro juiz da causa somos nós. Isso não é só para a gente falar. Isso a gente tem que dar efetividade isso nos nossos atendimentos. O primeiro juiz da causa tem que ser nós. Somos nós. Tem que ser. É verdade. Então, a gente tem que ganhar credibilidade. Então, no dia da audiência, você com uma ficha de atendimento, você inclusive leva digitalizada, leva na tua pastinha. Se tu esquecer, junta no processo. Você passou vergonha numa mesa de audiência porque você foi contrariada com o depoimento, junta no processo no dia seguinte. Para quê, Antônia? Para mostrar que você foi o juiz, o primeiro juiz, sim. E aquele depoimento ali prestado foi contrário ao que foi contado para você no seu escritório. Isso é muito importante, porque quantas vezes a gente se depara com situações como essa diariamente, e a gente precisa ter um jogo de cintura, e depoimento pessoal é depoimento pessoal, a gente não pode nem interferir. Eu sempre rezo para as luzes acabarem. Exato. Depoimento pessoal é depoimento pessoal. Deixa eu falar. O nosso tempo está acabando. E a gente voou. Gente, a doutora Antônia, ela é o máximo, vocês viram aqui. Então, eu vou repetir as regras aqui do nosso sorteio. Vocês têm que seguir aqui o Instagram do IAPE, o meu perfil, Simões Lilian, e também o perfil da doutora professora Antônia Ximenes. Então, porque o nosso tempo está terminando, já me avisaram aqui, nós temos, eu vou ter que virar a câmera. Deixa eu fazer isso. Isso. Ops, tá no WhatsApp. Ai, meu Deus, foi para o WhatsApp, gente. Então, a gente vai começar aqui o sorteio. Verificando o IAPE. Eu vou procurar aqui a minha publicação. Vou pedir aqui a minha produção que me deu um outro celular aqui. A gente é chique, tem produção, tá? Sortear número.
Daiane, discurso jurídico. Vamos lá, Daiane. Daiane é de Cariacica, Espírito Santo, conheço. Vamos lá no perfil do IAPE. Vamos lá primeiro no meu perfil, para ver se a doutora... Eu sei que ela me segue já. Vou ver se ela segue a doutora Antônia. Daiane. E quem está assistindo que ainda não me segue, a gente vai lá, Direito com Ximenes. Não, desculpa. Isso. Antônia dá muitos... Desculpa. Eu acho que ela não me segue. Ela segue. Tá seguindo você e segue. Poxa, ela Daiane, é danada. eu li o livro. Ela é danada. Daiane, deixa eu voltar para cá. Danadinha. Daiane, você é danada, hein? Ganhou o livro do professor Hélio. O nosso setor de marketing vai entrar em contato com você para poder entregar. Vou passar agora as considerações finais para a doutora Antônia, para que ela fale em breves minutos, porque já está acabando o tempo, senão cai a live e a gente não grava. E quero te agradecer muito. Você é uma querida amiga. Primeira de muitas lives, espero. E suas considerações finais, por favor. Meus amores, né? Eu roubei isso de você, mas não tem tempo para discutir. Meus amores é meu. Não temos tempo para discutir. Meus amores, não. Aos colegas que estão aqui presente na live, que precisarem de peças processuais, como fazer uma boa ação de limbo, de acidente de trabalho, e quiser, pode me chamar no direct que eu mando, tudo bem? E o empregado ou o empresário que está aqui presente e não sabe o que fazer com o seu... desde que esteja nessa situação, né? O empregado está no limbo, o empresário sabe que tem empregado no limbo, está nessa situação, está com dúvida. O departamento médico, se quiser, a gente vai até o departamento médico, a gente faz uma palestra, a gente manda um material para estudo. O importante é que a gente possa nos dar as mãos e todos juntos buscar a melhor solução, tanto para a empresa como para o empregado. Não, direito com Ximenes, eu espero vocês no meu Instagram, ok? Bom. Espera aí, estão falando que eu tenho que sortear de novo, porque a Daiane não está na live. Gente, o pessoal entrega todo mundo. Então vamos de novo aqui, tá? Oh, meu Deus. Vamos rápido, senão vai cair. Deixa eu virar aqui. Daiane, se você tiver, apareça, porque te entregaram. Vamos lá. Sortear número. Franci! Querida Franci! Meu amor! Ela é uma linda! Amei! Franci também. É lá do Pará, né? Pará. Ela é maravilhosa. E eu sumi daqui? Sumi. Sim. Deixa eu voltar. Isso. Então, Franci, meu amor, um beijo. Você vai receber um livro do professor Hélio. Maravilhoso. Antônia, minha querida, muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram aqui até agora na nossa live. E sigam o IAPE. E às 16 horas temos também live aqui super importante. E às 18 ou 18h30, agora não me lembro. Live também, tá? Um grande beijo para vocês, gente. Tchau. Beijo. Beijo.